O Salmo 23, ele diz assim, irmãos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando o pastor me pediu para trazer a palavra, eu orei a Deus, pedi uma direção de uma palavra para ministrar, né, irmãos, ao seu coração, mas que Deus ministrasse primeiro ao meu coração. E muitas vezes, irmãos, eu tinha até achado que era uma palavra, mas eu não tenho que achar nada, que Deus tem que mostrar, né, irmãos? E hoje, logo pela manhã, logo na madrugada, eu acordei com esse salmo no meu coração. E eu queria entender, irmãos, porque Davi, ele usou esse comparativo, essa comparação de meu pastor, o Senhor é meu pastor. Porque Davi, mais do que ninguém sabe, nós sabemos, Davi era pastor de ovelhas, né, irmãos? Amém? Ele era pastor de ovelhas. Então, mais que ninguém, ele sabia o que era um pastor, ser um pastor, irmãos, para aquelas ovelhas. E ele, irmãos, eu acabei falando, hoje eu peguei o dia inteiro praticamente, irmãos, eu fiquei tentando entender, buscar o que é um pastor de ovelhas, o que é o verdadeiro pastor de ovelhas. Eu estou falando do nosso Deus Todo-Poderoso, não estou falando do pastor da igreja, não, estou falando do nosso pastor, irmãos. E eu tentei entender o que é ser um pastor, o que é o Deus da nossa vida, porque a primeira coisa que ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui nós temos que entender quem é esse pastor na minha vida e na sua vida. E muitas vezes nós não entendemos, achamos que a palavra, eu ler a palavra aqui, eu vou ler o Salmo 23, vai mudar a minha vida. Não, irmão, se eu não entender quem é o pastor verdadeiro, o que ele faz por mim, nada vai mudar, irmãos. Amém, meu irmão? Então, nesta noite eu quero que você preste bastante atenção para você entender o que é esse pastor na minha vida e na sua vida. Ele é um pastor que nos leva às águas tranquilas, aos verdes pastos. Ele é o Deus que permite muitas vezes nós passarmos lutas, batalhas, para nos moldar, irmãos. E eu vou te mostrar dentro da palavra aqui em nome de Jesus. Amém, meu irmão? A primeira coisa, irmãos, que eu quero que você entenda é que a ovelha, meu irmão, a ovelha, ela é apegada ao pastor. Se você tem noção, eu estava estudando o que é a ovelha, o que a ovelha significa, irmãos. Hoje a ovelha somos nós. E a ovelha, para você ter noção, o pastor, quando ele cuidava da ovelha naqueles tempos, irmãos, quando a ovelha cuidava o pastor cuidava das ovelhas, a ovelha pegava tanto vamos falar assim, a direção daquele pastor, que Jesus ele até cita, né, que as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Para você entender, o pastor, irmãos, a ovelha, ela entendia, ouvia a voz do pastor, ela sabia o que era, e ela tinha um apego com esse pastor. Tanto, irmãos, que os pastores antigamente, eles às vezes não vendiam para outro pastor. Às vezes, quando ele ia vender uma ovelha, ele vendia, irmãos, essa ovelha para um matadouro direto, porque a ovelha, às vezes, ela ficava até deprimida, nem comia, nem se alimentava, não bebia água mais, porque ela sentia falta do seu pastor. E nós, irmãos, hoje nós somos comparados a esta ovelha. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ter um apego com Deus, irmãos, que é o verdadeiro pastor o seu pastor. Nós temos que entender que nós temos que ser como essa ovelha, que temos que se apegar a esse pastor que está todo dia cuidando de nós, que trouxe você aqui hoje, irmãos, que guiou você aqui, mesmo em meio de lutas, de batalhas.
você está aqui, eu estou aqui. Nós temos que entender quem é esse pastor na minha vida e na sua vida. Nós somos esta ovelha e nós temos que entender, irmãos, que nós temos que se apegar ao Pai, ao pastor verdadeiro, a Jesus Cristo, irmãos, porque o próprio Jesus Cristo diz que as ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda nesta noite, irmãos, que você é esta ovelha, eu, você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, aqui ele diz no 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, a ovelha, para quem é o que eu falei para vocês, eu estava estudando um pouco para saber um pouco mais. A ovelha, irmãos, ela é um animal medroso. É um animal que ele tem medo até do reflexo dele na água, irmãos. Muitas vezes, se ela vê o reflexo se assustar, nem ali ela não volta a tomar mais aquela água. Irmãos, o próprio barulho do rio, se assustar ela não toma água. E essa ovelha, irmãos, ela se compara a eu e você também, porque nós temos medos, irmãos, como essa ovelha aqui. Sabe o que o pastor faz, irmãos? Muitas vezes ele vai, em vez de levar lá no rio onde é revolta, a água, aquela correnteza, ele leva a ovelha aonde ele diz aqui, ele leva as águas tranquilas. Ele nos leva a essas águas tranquilas, irmãos. Por quê? Porque nós somos medrosos. Sabe quanta oportunidade nós perdemos na vida por ter medo, irmãos? O nosso trabalho, às vezes um relacionamento com alguém. Quanta oportunidade eu já perdi na minha vida por ter medo e desistir. Agora olha para você e diz: quantas vezes você perdeu uma oportunidade na sua vida porque você foi como essa ovelha que tem medo até do reflexo dela na água? Quantas oportunidades você deixou, irmãos, de ter algo a mais na sua vida porque você teve medo, irmão? E eu quero que você entenda que através dessa palavra aqui, irmãos, eu quero que você entenda: perca esse medo, confia no pastor que está te guiando até as águas tranquilas, irmãos. Confia no Senhor, no nosso pastor Jesus Cristo, porque Ele tem te guiado no meio das tribulações, no meio das lutas, batalhas. Ele tem te guiado, Ele tem me guiado, irmãos. E meio a essa pandemia, nós estamos aqui vivos. Nós pegamos Covid. Quem pegou, irmão, sabe o que é. E eu estava esse dia pensando comigo: olha, Deus me trouxe aqui porque não aconteceu nada comigo. Fiquei um pouco ruim, mas Deus guardou minha vida para testemunho, irmãos. Então nós temos que entender que nós temos que perder esse medo. Amém, meu irmão, em nome de Jesus, porque Ele nos leva a essas águas tranquilas. Você vai se alimentar nos verdes pastos quando você confiar verdadeiramente, sem ter medo. Confiar e esperar primeiro no Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? No 3, irmãos, ele diz assim: refrigera a minha alma. Irmãos, eu estava lendo também até, irmão, se você quiser, da onde eu tirei esses estudos, eu mostro para você, irmão, sobre a ovelha, sobre o que é o pastor, irmãos, e Deus direcionando. Eu vou falar para você, quando ele fala em refrigério, tem muitos pastores que a ovelha, ela ficava com medo do rio, irmãos, ela nem voltava mais do rio. O que o pastor fazia? Ele trazia água para a ovelha, irmãos, para beber ali na boca da ovelha. E o que é isso? Ele trazia o refrigério ali, irmãos. E é o que o pastor nosso faz hoje. O que Deus traz quando você está no meio da luta, no meio do medo, da tribulação? Ele traz o refrigério para a sua alma e para a minha alma, meu irmão. Em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda, irmãos, de nós entendermos. É o que eu estou falando para você. Até então eu não tinha entendido o que era o Salmo 23. A gente acha que são palavras. Não, nós temos que entender o que significa na nossa vida, porque Ele é o nosso pastor. Outro dia a Lisa estava falando, porque a pastora, acho que falou, né, pastora, a Jaqueline, a irmã Jaqueline, na escolinha, ela estava falando do Salmo 23 para mim, e eu fiquei: nossa, é uma criança, ela já começa a entender o que é a palavra de Deus. E nós temos que entender também, irmãos, o que é a palavra de Deus para a nossa vida, para que nós possamos ter armas na nossa mão, porque Ele é o nosso
nosso refrigério, Ele nos leva às águas tranquilas, Ele tira o nosso medo, aquela segurança que você tem que pedir para Ele: o Senhor é meu pastor, me guia até as águas tranquilas, a esse espaço verdejante que é a prosperidade. Leva-me, Senhor Deus, a este lugar. Amém, meu irmão, em nome de Jesus? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Ele diz ainda, continuando: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe o que Ele quer dizer? Que Ele guia a ovelha, irmãos, pelos caminhos retos, pelos caminhos abençoados. Ele é esse pastor que conduz eu e você, em nome do Senhor Jesus. Ele nos leva, irmãos, por caminhos retos. Basta você querer, basta você se achegar a este pastor, irmãos. Eu digo para você, não seja mais um dentro da casa de Deus, onde você só vem fazer número. Não, se dedica, fala: você, essa ovelha para Deus, você é uma ovelha na presença do Senhor, e Deus vai ser verdadeiramente o meu pastor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Irmãos, no 4, ele diz assim, irmãos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, irmãos. O que nós vemos aqui, irmãos? Aqui nos mostra que mesmo que Deus ele nos leve aos caminhos retos, na direção, não quer dizer que nós não vamos passar lutas, batalhas. Quando ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não que então, irmãos, o que ele nos mostra, Davi nos mostra, irmãos, que nós vamos passar esses momentos de aflição, vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas ele ainda diz: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém, meu irmão? Aí a gente se pergunta: mas por que nós vamos passar por esses lugares? Esses lugares, irmão, é para você crescer, para você enxergar o quanto você é forte e quão poderoso é o Deus, o pastor que está cuidando de você, que está cuidando de mim, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem nós vemos o vale da sombra da morte, irmãos. Muitos falam, irmãos, estudiosos, né, eles falam que ali era como se fosse um penhasco, né, um lugar íngreme, onde tinha pedras, buracos, e ali a ovelha cai. Meu irmão, ali a ovelha se perde muitas vezes, e a gente sempre entende que o pastor ele vai atrás da ovelha, correto, irmãos, em nome de Jesus? E aí o que ele diz, irmãos? Ele diz aqui: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que nós entendemos, irmão? O cajado, irmãos, para você que já viu um cajado, ele é aquele, ele tem aquela ponta dele, né, irmãos, como um arco. O que ele faz, irmãos? Quando a ovelha às vezes cai no buraco, ele vai ali, meu irmão, e ele puxa a ovelha daquele buraco. Aquela ovelha que estava lá machucada, ferida, o pastor vai lá e tira ela dali, socorre ela. E é assim na minha vida e na sua vida. Você sabe quantas vezes você já caiu no buraco? Quantas vezes você, meu irmão, se perdeu no caminho do Senhor? Quantas vezes você caiu em meio às pedras, no meio do caminho? E o que Deus fez, irmãos? Ele voltou atrás e te resgatou com esse cajado. Ele te guardou. E aqui também fala: a sua vara e o teu cajado. A sua vara, sabe o que significa? Porque esse cajado, irmão, ele tinha outra utilidade. Ele servia, irmãos, para quando a ovelha se desgarrava, queria fugir para algum lugar, ele ia lá e batia na ovelha. O que significa isso para mim e para você nesta noite, meu irmão? É que quando você e eu estamos saindo do caminho do Senhor, Ele permite que muitas coisas venham bater em nós, irmãos, em mim e você, para que nós venhamos voltar para o caminho dele. Muitas vezes, irmão, essa vara é que nos corrige, irmãos. Assim como o cajado ele nos socorre, nos ajuda, a vara nos corrige, irmãos. Porque essa ovelha, irmãos, às vezes ela vai se perder, às vezes vai para um caminho que não tem mais volta. Mas ele não, ele vai ali com todo o seu cuidado e amor, ele vai e corrige aquele que ele ama. Amém, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda isso, irmão. Eu quero que você entenda que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, irmãos. Mesmo no meio da luta, da batalha, quando você achar que está tudo perdido, Ele vai te socorrer, Ele vai te trazer de volta para o rebanho, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos,
que nós entendemos quando ele fala, o próprio Jesus ele cita, que a ovelha ouve. Muitos pastores, eu estava lendo, irmãos, também isso, que muitos pastores naquela época, para a ovelha, irmãos, ficar calma, uma tática para obediência, eles cantavam ou tocavam harpa, alguma coisa como Davi. E nós temos que entender isso, irmãos, que eles faziam isso para manter Jesus. Eles reconheciam a voz do pastor. E eu e você, nesta noite, nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor, para que nós possamos se manter no caminho de Cristo, no caminho do nosso Deus, irmãos. Olha para você ver quanta coisa interessante nós aprendemos, irmãos, sobre essa palavra, sobre o Salmo 23. Entendemos que Ele é o pastor verdadeiro da nossa vida, irmãos. E não importa o que aconteça na minha e na sua vida, Ele vai te socorrer, Ele vai te dar alimento, Ele vai te sustentar, Ele vai te consolar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Irmãos, aqui no Salmo, no versículo 5, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Amém, irmãos? Irmãos, aqui o que nós enxergamos, irmãos? Que a ovelha, o pastor, quando ele voltava para o aprisco, voltava para sua casa, parece que as ovelhas até sentiam que estavam no lugar, irmãos, na casa, e eles atravessavam muitas vezes, irmãos, para chegar a esses verdes passos. Às vezes era um lugar distante, era uma caminhada para ir até esse lugar, para encontrar essas águas mansas, águas tranquilas, para ele poder alimentar ali essas ovelhas, dar água a essas ovelhas. Era uma caminhada em meio ao deserto, muitas vezes passava lutas ali, enfrentava muitas vezes as feras que tentavam vir ali matar as ovelhas. E nós enxergamos que quando ela volta para o aprisco, ela se encontra em segurança. Quando ela está de volta na casa, ela encontra a segurança de Deus, irmãos. O que significa isso para a minha vida e para a sua vida, irmãos? Que quando nós estamos aqui, irmãos, na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, nós encontramos esse aprisco, esse refúgio para a minha vida e para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ali ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ali ele já lembrava, o próprio pastor lembrava que ele já passou ali às vezes o urso, o leão, os bichos que estavam ali tentando às vezes devorar esta ovelha. E nós enxergamos que ele pode até lembrar: passamos essa luta, passamos essa batalha, e agora é a hora de repousar na presença do Senhor, na casa do nosso Deus, no nosso aprisco, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Irmãos, nós temos que entender que sem Jesus nós não somos nada, irmãos. Que Ele é o nosso pastor, que você encontrou o refrigério na presença do nosso Deus, que você está aqui hoje, irmão, não de qualquer maneira, porque Deus te guiou até aqui, Deus te trouxe até aqui, Ele me trouxe até aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Quando Ele diz, irmãos, o meu cálice transborda, irmãos, eu enxergo que isso aqui na minha vida, na sua vida, é abundância, irmãos, é fartura. Talvez seja ali, irmãos, naquele momento que eu falei para você, as ovelhas voltando, às vezes uma caminhada ali, em meio ao deserto, ele voltando, gastando das suas energias, ele vai preparar esse alimento, esse banquete para aquelas ovelhas, e ele vai fazer aquele cálice transbordar, irmão, a água, aquela água que vai trazer, irmão, matar a sede. E assim para a minha vida e para a sua vida, ele faz o cálice transbordar na minha vida e na sua vida, irmãos. É essa abundância que nós temos na presença do nosso Deus, irmãos. Eu creio nisso, meu irmão. Talvez você hoje não esteja vivendo essa abundância, mas eu creio, irmãos, que Deus é essa abundância, porque Cristo nos disse, irmão, que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E por último, meu irmão, no versículo 6 ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós enxergamos, Jesus até deu um exemplo, né, irmãos,
aquela ovelha que se perde, ele volta, o pastor volta atrás, resgatar essa ovelha perdida. E o que nós entendemos, irmãos, é que o pastor, pela sua bondade, pela tua misericórdia, ele volta e nos resgata. Porque muitas vezes, irmão, a ovelha é tão teimosa que ela se perde uma vez, se perde duas, se perde três. Ela vai lá, irmãos, no meio da onde tem carrapicha, onde tem carrapato, onde tem um monte de bicho. Ela às vezes se suja toda, né, irmãos? Mas o que Deus ele nos mostra, que o pastor ele vai lá, resgata ela, traz ela de volta e cuida dela. Irmãos, e quantas vezes, irmãos, nós não somos assim na presença de Deus, teimosos, rebeldes na presença de Deus. Quantas pessoas você viu, irmãos, que já saiu da casa de Deus, Deus vai lá, traz de volta. Sai de novo, Deus traz de volta. Sai de novo, Deus traz de volta. Por quê? Porque Deus cuida. E sabe por quê? Porque Ele é esse Deus de bondade e misericórdia, meu irmão, minha irmã, que nos cerca, que nos guarda em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós temos que entender, irmãos, que Ele é a misericórdia, Ele é a bondade, Ele é o verdadeiro pastor. E por último, irmãos, Ele diz aqui: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso aqui nada mais é do que a nossa salvação, irmãos. O mais importante de tudo é isso aqui. Porque não importa, meu irmão, Ele nos dá tudo aqui, irmãos. Nós temos tudo e não alcançar a nossa salvação. Aonde Ele nos diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, pela eternidade. Aonde você não vai ter mais angústia, você não vai ter sofrimento, você não vai ter dor, aonde não tem mais choro, irmãos. Aonde você vai ter uma alegria que você nunca sentiu aqui nessa terra. E é isso que nós temos que buscar, irmãos. E nós só vamos alcançar, eu e você, nós só vamos alcançar esse lugar se nós entendermos quem é o nosso pastor verdadeiro. Amém, meu irmão? Nós chegamos que Davi, como eu falei, ele entendia tudo sobre o pastor, irmãos, o que era ser um pastor de ovelhas. E ele comparou o nosso Deus como esse pastor. E ele se comparou como uma ovelha. Eu e você, nós somos essa ovelha. Nós temos que entender, irmãos, hoje, para a minha vida e para a sua vida, que nós somos essa ovelha. Nós temos que entender que eu e você somos a ovelha que tem que estar debaixo do cajado de Deus, debaixo da vara, sim, quando Ele corrigir, irmãos. Porque Ele corrige, porque Ele ama. Ele vai nos guiar, irmãos, às águas tranquilas, aos verdes pastos. Eu tenho certeza disso, meu irmão. Às vezes, meu irmão, a luta, a batalha que você tem passado, que nós temos passado, às vezes nós deixamos de enxergar o que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes nós estamos aumentando um problema, irmãos, na nossa vida que não é tão grande, irmãos. Às vezes nós estamos deixando Deus desse tamanho e o problema é gigante. E nós temos que entender, irmãos, que não é impossível para esse Deus, que não há o que Ele não possa fazer. E o mais importante na minha vida e na sua vida, que mesmo em meio à batalha, em meio à luta, você não desista. Você continue firme como ovelha obediente, irmãos, na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.